Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Joab Guimarães aqui para mais um vídeo no nosso canal, vídeo sobre redação, uma aula sobre redação. Na aula de hoje, na videoaula de hoje, eu quero tratar com vocês sobre algo muito importante, a proposta de intervenção da redação do Enem. Só lembrando, hoje, quarta-feira, dia de aula aqui no canal, tá bom? Claro que essas aulas elas são colocadas em modo estreia e ficam disponíveis, né? Mas eu quero também já chamar a sua atenção para algo bem interessante aqui, tá? Para você tomar muito cuidado daqui para frente, você que está acompanhando aqui no canal, que já está engajado aqui no canal, né? Já se identificou aqui com o nosso conteúdo, com nossas aulas. Eu já mencionei isso na segunda-feira passada, no dia, deixa eu ver, quando hoje é 10, terça-feira, tá no vídeo de ontem, né? Eu estou gravando terça, mas esse vídeo vai ao ar na quarta, tá? Então a ideia é o seguinte, no dia 9, segunda-feira, dia 9 de setembro, eu já mencionei aqui para você que a partir da aula de hoje, esta é a quinta aula aqui do nosso canal sobre a redação do Enem, a partir da aula de hoje, as próximas aulas serão postadas, ficarão disponíveis por um certo tempo, na minha previsão ficarão disponíveis por uma semana, depois elas serão retiradas do ar, tá bom? Então eu acho bom que você assista ainda no modo estreia. No dia que elas forem lançadas, eu vou colocar no modo estreia aqui, é um recurso agora do YouTube, você vai ter a opção de chat ao vivo e se eu puder, eu estarei ali ao vivo respondendo alguma pergunta, tá bom? Então, espero que você assista assim que essas aulas forem lançadas, para que não corra o risco de depois você perder esses conteúdos que serão postados daqui para frente, tá bom? Então, esse também é uma decisão que eu tomei aqui com as pessoas, ou a pessoa que trabalha comigo, né? Eu tenho um rapaz que trabalha comigo, e nós tomamos a decisão de gerar esse engajamento agora a partir dessa programação. Nós vamos colocar a aula, vamos deixar uma semana, vamos retirar do ar. Isso para gerar engajamento, para que vocês aqui tenham esse compromisso de sempre estar acompanhando as aulas quando elas forem postadas, tá bom? Então, essa é a nossa última aula que vai ficar disponível. Então, nós temos a primeira aula, é uma aula sobre a compreensão do tema e abordagem completa da frase temática. A nossa segunda aula é sobre planejamento, a nossa terceira aula é sobre repertório sociocultural, a nossa quarta aula é sobre a coesão da redação do Enem e a nossa quinta aula, esta aqui, sobre proposta de intervenção. Estas aulas vão ficar disponíveis aqui no canal para todos que quiserem assistir e em quaisquer tempos terão acesso a essas aulas. As próximas, então, portanto, a partir da semana que vem, as aulas ficarão no ar por tempo limitado, tá bom? Mais ou menos em uma semana, essa é a minha ideia, deixar por uma semana, tá bom? Então já estou te avisando aqui para depois, você não dizer, não estava sabendo e perdi a aula, as aulas serão muito interessantes. Se você observar, até aqui estou tratando, as aulas são bem importantes, mas eu estou tratando de questões mais genéricas. Eu falei de como compreender a frase temática, falei de planejamento, falei de repertório sociocultural. Nós teremos outras aulas sobre repertório ainda, aulas mais específicas. Falei da coesão e hoje falo da proposta. Assim eu fecho essa série de 5 aulas com conteúdos básicos sobre a redação do Enem. Olha, essas 5 aulas já são conteúdos para um curso de redação. Eu estou colocando isso aqui para vocês, tá? Sem custo algum, porque eu quero ver resultados dos alunos agora em 2019, tá bom? E também nas próximas edições do Enem, 2020, 2021, eu quero ver resultados. Então, estou colocando aqui material, se você for somar todas essas aulas aqui, estão mais de 5 horas de aulas, né? De conteúdo gratuito para você, conteúdo de qualidade, tá? E agora não posso ser modesto para dizer isso para você. O conteúdo tem qualidade. Eu peço unicamente de você, o único pedido que eu faço para você é que você compartilhe esse vídeo, que você colhe o link desse vídeo aqui, copie o link, colhe nos grupos do WhatsApp, compartilhe pelo Facebook, envie esse link aqui dessas aulas do nosso canal para outras pessoas. O que eu estou querendo criar aqui é uma comunidade de alunos que a partir de agora, né, estão começando a estudar do jeito certo para a redação do Enem. Essa é a minha intenção aqui, tá bom? Então não quero nada de valor de você não precisa pagar por isso aqui, não é? Na verdade, não quero de valor financeiro, de remuneração financeira. Valor, é claro que eu quero. Então, eu quero que o valor que você me dê aqui seja compartilhar esse vídeo, divulgar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Agora, gente, deixa eu também fazer uma observação aqui porque eu acho que eu devo fazer, tá? Nesta semana, eu já informei isso na segunda-feira, tá bom? Na segunda-feira, dia 9.
tá? Eu já mencionei que nesta semana, do dia 9 até o dia 13, então, portanto, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você já está assistindo esse vídeo na quarta-feira, de repente você pode estar assistindo na quarta, na quinta ou na sexta. Então, nessa semana que vai do dia 9 ao dia 13 de setembro agora de 2019, eu estou também com as inscrições do meu curso de redação abertas. As inscrições estão abertas para aquele aluno que quer um acompanhamento mais específico, que quer que eu acompanhe, que eu corrija suas redações, que eu leia suas redações. Ele vai assistir às aulas, vai entender tudo que precisa fazer no nosso curso completo de redação para o Enem, tá bom? Vou também dar um bônus, que é um curso de repertório sociocultural, para quem participar desse meu treinamento, e ainda vou garantir que até o Enem eu vou corrigir as redações desse aluno. O aluno vai me enviar a redação, né? E eu vou gravar o áudio da correção e vou enviar esse áudio para os alunos. Então esse áudio pode ter 15, 20 minutos, mais de 20 minutos, é uma correção. Tem inclusive, há no nosso canal aqui um exemplo, né? Uma correção que eu gravei, o áudio de uma redação e divulguei aqui para quem quer saber como é que funciona o processo de correção de redações lá no nosso site, ok? Então assim, se você não quiser participar desse treinamento, fique tranquilo, isso não vai mudar a nossa relação, eu vou continuar vindo aqui, aparecendo aqui, colocando conteúdo gratuito para você, mas se você quer nesta reta final do Enem um acompanhamento especial, o meu acompanhamento, a minha garantia de que eu vou corrigir as suas redações e que vou te orientar de maneira segura para você conseguir uma nota acima de 900 pontos, então você precisa fazer parte do meu treinamento online, tá bom? Então se o link não estiver aqui, é só você mandar um comentário aí pedindo o link, né? Ou me procurando pelas redes sociais. Inclusive você me acompanha também lá pelo Instagram e Facebook, tá? No Instagram é só procurar ali @joabguimarães, tudo junto, né? @joabguimarães, você vai me encontrar. Segue também lá pelo Instagram e lá no Facebook é @profjoabguimarães, ok? Você vai nos encontrar, tá bom? Então se você pode me procurar pelas redes sociais. Tem também o meu site, lá no meu site www.joabguimarais.com.br, tem um botãozinho lá, na verdade tem alguns botões lá que são com os links diretos para minha rede social, até para o meu WhatsApp. Se você for lá você vai encontrar, tá? Então se só você me procurar pelas redes sociais, Instagram, Facebook ou pelo meu site, você vai ter acesso direto às minhas redes sociais também lá no meu site, e você vai poder entrar em contato comigo e eu vou te enviar os links aí para você participar do meu treinamento online sobre redação do Enem, beleza? Bom, gente, feito esses comentários aqui, então, vamos para a aula, né? Nós vamos falar de proposta de intervenção. Não estou lembrando de mais nada em caráter introdutório para falar para vocês. Acho que é isso. Devo falar, então, agora já direto ao ponto de proposta de intervenção. Vou dizer simplesmente já sobre o assunto que a proposta de intervenção é uma competência que você não deve perder pontos. Quando eu vejo depois redações que saem do Enem ali com 120, 160 pontos na competência, assim, que eu fico assim muito triste, porque essa talvez seja a competência mais objetiva da avaliação do Enem, porque o critério ali é quantitativo, né? O avaliador vai contabilizar os elementos da proposta de intervenção e vai dar nota. Eu já mostrei na aula de planejamento que a proposta de intervenção tem relação com o projeto de texto. Se você fizer uma proposta de intervenção desconectada da argumentação estabelecida, você vai perder ponto na competência 3, tá? Mas na 5 não. Na 5 é quantitativo o critério, é só contar, né, o número de elementos presentes em pelo menos uma das propostas do último parágrafo e você então já vai receber a nota. Então, olha, se o critério é tão objetivo assim, é para contar, ninguém pode perder ponto aqui. E a partir desta aula, se há alguma dúvida com relação à proposta de intervenção, que essas dúvidas realmente sejam sanadas de uma vez por todas, porque não dá para perder ponto na proposta de intervenção, tá bom? Então o que vamos fazer aqui agora? Vamos direto ao ponto, vamos falar da proposta de intervenção. Vou só tomar aqui um golinho de água, tá bom? Com certeza, ou quase certeza que esses momentos de pausa para água, você vai acompanhar, porque eu não vou editar esses vídeos são longos, eles têm 1 hora, um pouco mais de 1 hora. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente cortar o início, porque eu estou gravando sozinho, que eu vou lá, ligo a câmera, volto, vou cortar o início e o fim desses vídeos só, vou ajustar um pouquinho o áudio, tá? Dar um pouco mais de qualidade no áudio e eu gravo com o microfone baixo, até porque eu estou com uma central de ar ligada aqui, ela faz barulho, eu tenho que gravar com o microfone um pouco mais baixo para não captar o barulho da central. Depois eu levo o programa de edição, dou um ganho de áudio ali e corto o início e o fim. Não tem que ficar fazendo edição não, tá? Então isso me dá tempo. Eu já vou gastar aí 1 hora, um pouco mais de 1 hora, quem sabe, para gravar a aula. Se ainda for ficar editando um vídeo de 1 hora,
Então, Ave Maria, isso quase que não teria fim, tá? Além do mais, eu não preciso ficar editando muito isso daqui, tá? Porque é um conteúdo que eu domino, que eu conheço e eu venho dar aula para vocês, tá? Assim como eu entro numa sala de aula para dar aula para uma turma, estou aqui também para dar uma aula para vocês. A única diferença aqui, estou sentadinho, né? Você está do outro lado da tela, essa é a única diferença. Mas a gente já tem um engajamento aqui também pelos comentários e isso já me deixa muito mais à vontade para falar com vocês, né? Eu me sinto muito melhor agora para falar com vocês do que algum tempo atrás. Se você olhar os primeiros vídeos do canal aí, né, assim era pouca desenvoltura para falar, mas de quem estava começando. Esses vídeos eu não vou apagar, eu vou sempre deixá-los aí para eu lembrar de como tudo começou. Gente, por falar em como tudo começou, nós estamos agora chegando, a nossa campanha aqui no canal é para chegar aos nossos 1000 primeiros inscritos. Isso já vai dar para nós aqui dentro do YouTube uma relevância maior, um tratamento diferenciado dentro do YouTube. Quando nós alcançarmos os primeiros 1000 inscritos, estamos perto e eu preciso contar aí com a sua contribuição. Legal? Vamos lá então, gente, vamos aqui, acompanha comigo na tela a nossa aula 005. Essa aula também vai ficar disponível, né, aí sobre a redação do Enem. Vai ficar disponível no canal, tá? Proposta de intervenção da redação do Enem foi o título que eu dei para esta aula e nós vamos avançar aqui, tá? Gente, a proposta de intervenção é avaliada na competência 5, deve estar no último parágrafo da redação de vocês, tá legal? Se você fizer uma proposta antes, ela vai ser avaliada, o avaliador precisa corrigir essa proposta de intervenção, independentemente do lugar que ela esteja, mas o local apropriado é o último parágrafo e das competências, essa é chamada competência 5. Diz assim, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Deixa eu falar um pouquinho logo sobre isso aqui, respeitando os direitos humanos, porque eu não coloquei isso nos slides da aula, então posso esquecer de falar depois. Evidentemente, você que está me assistindo agora deve sim, ao fazer sua redação, já manter muito cuidado com relação aos direitos humanos. O que é desrespeitar o direito humano? Meio que é uma questão um pouco subjetiva, mas a gente pode sim definir aqui alguns encaminhamentos que, se você fizer, né, se você seguir por esses lados, você estará desrespeitando os direitos humanos. Olha, você nunca pode atentar contra a dignidade, contra a honra de algum grupo, você não pode propor ali a limitação de liberdade de alguém, você não pode propor justiçamento fora do contexto legal, né, fora da lei. Então nada disso você pode fazer, tá? Cercear a liberdade, atentar contra a honra, a dignidade, nada disso pode ser feito, tá bom? Então vou dar um exemplo para você aqui do Enem 2015 que eu me recordo. Olha, lá no Enem 2015, que falava sobre, o tema era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, um aluno, me lembro bem desse Enem, um aluno propôs, né, que ele apresentou isso na proposta de intervenção. Uma das medidas interventivas do aluno era que o agressor da mulher recebesse como punição a mesma agressão por ele praticada. Entenderam aí? Essa era a proposta de intervenção. Ora, então o agressor deve ser punido com a mesma agressão por ele praticada. Então, assim, para dar exemplos aqui, que isso é até engraçado, mas vamos lá. Você imagina a cena. Chega o agressor, né, seguindo a medida interventiva desse aluno. Chega o agressor e aí a autoridade diz o seguinte: olha, o que foi que esse cidadão fez com a mulher? Diz, olha, ele puxou o cabelo dela. Pela lógica do aluno, o que tem que fazer? Tem que ir lá, puxar o cabelo do homem e pronto. Puxou o cabelo, soltou, está resolvido. Traz esse outro aí. O que foi que esse outro fez aí? Olha, esse outro aí deu um chute na bunda da mulher. Então segura ele aí, vai lá, dá um chute na bunda dele, está resolvido. Solta esse homem, pronto. Agora, vê que não faz sentido nenhum. Até porque você sabe hoje, né, que os encarcerados têm os seus direitos, eles são seres humanos e os seus direitos devem ser resguardados, tá? Independentemente do crime que ele tenha praticado, tá bom? Então hoje, por exemplo, há a chamada audiência de custódia, não sei se você conhece isso daí, mas é quando o acusado, né, o preso, vai até uma autoridade judicial para mostrar como é que foi a abordagem, como é que foi a prisão, se não houve excesso. Então tem toda essa questão de guardar ali, de resguardar os direitos humanos. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para o exemplo do nosso aluno, né, que propôs que o agressor sofresse a mesma punição que ele, sofresse a mesma agressão que ele praticou. Agora imagina você, né, chama aí o preso. O que foi que ele fez? Olha, ele deu um tapa no rosto da mulher. De que lado? Do lado direito. Então vai lá, ele vai levar um tapão também do lado direito do rosto dele, que é para ele nunca mais fazer isso. Eu estou aqui dando exemplos práticos da medida interventiva do aluno. Agora, chama o próximo. O que foi que ele fez? Ora, esse aí estuprou. Esse é o estuprador. E agora?
que vai ser feito, né? Não, pela medida interventiva do aluno vai estuprar. Claro, gente, que qualquer ação nesse sentido já seria um desrespeito aos direitos humanos. Nem precisaria chegar ao extremo do estupro para ser um desrespeito aos direitos humanos. Então isso não faz sentido. Tem que tomar muito cuidado, tá? Então esse foi um aluno desavisado que fez um negócio desse. Deixa eu dar outros exemplos aqui, rápido, que eu me recordo. Inclusive esses exemplos que eu vou dar agora, eles estão na cartilha do Enem 2018, porque lá são exemplos retirados do Enem 2017. Então, no Enem 2017, alguns alunos disseram assim, ó, é melhor ter uma escola, retirar o surdo do convívio com os alunos não surdos. Essa é uma boa medida para resolver o problema. Tira o surdo. Outros alunos disseram que é melhor sacrificar o aluno surdo assim que a maldição, entre aspas, foi descoberta, quer dizer, a surdez. Então, essas medidas foram propostas. Então, esse é um negócio absurdo, né, de respeitar os direitos humanos, mas acontece. Muita gente, não muita gente, mas alguns alunos bem desavisados acabam cometendo essas loucuras que eu estou dando exemplo aqui para vocês, tá? Mas, em linhas gerais, não atente contra a honra de ninguém, contra a liberdade, tá? Não propõe nenhuma medida de justiçamento baseada na própria iniciativa pessoal da sociedade e não do governo, tá? Linchamento público, por exemplo, nada disso, tome muito cuidado. Agora, gente, antigamente esse quesito, esse critério de desrespeito aos direitos humanos zerava toda a redação, ok? Agora isso já não acontece mais, só zera a competência 5. Não sei se você acompanhou aí aquela disputa judicial entre o pessoal lá da ONG Escola Sem Partido, né, e o próprio INEP, o INEP querendo manter o critério, a ONG do Escola Sem Partido foi lá e disse que esse é um conceito bem subjetivo de respeitar os direitos humanos. Além do mais, isso acaba indo contra, né, indo de encontro a uma outra lei maior, que é a Lei de Liberdade de Expressão. O aluno tem direito de falar o que ele quer, depois ele vai ser punido por outra coisa, mas ele precisa se expressar, falar o que ele quer, o que ele sente. Foi em cima, foi embaixo, decisão judicial. O desrespeito aos direitos humanos não zera mais toda a redação, mas zera a competência 5, porque é exatamente isso que está aqui na tela, que estou mostrando para você, olha. É o único lugar que você pode realmente aplicar o critério, porque é onde está, ó, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, se na hora de elaborar a proposta, não é em qualquer lugar não, tá? Evidentemente, claro que você não vai desrespeitar os direitos humanos em lugar nenhum, mas esse critério de zerar a competência 5 se aplica para a elaboração da proposta de intervenção. É nela que você não pode desrespeitar os direitos humanos, para que você não fique sem nota na 5ª competência. Beleza? Beleza, então, vamos lá, vamos avançar aqui. Deixa eu colocar para você aqui alguns objetivos que eu coloquei bem rapidamente, tá? Eu não fico trabalhando muito esses slides, até porque a minha ideia é sentar na frente da câmera e começar a gravar uma aula, né? E as ideias também vão aparecendo e eu vou gravando. Eu não quero ter um esquema prontinho aqui, porque fica parecendo, quando você segue uma cartilhinha muito definida, que você não domina o conteúdo. Não quero e nem preciso dar essa impressão, porque realmente eu domino esse conteúdo. Só para você ter uma ideia de como foi o meu dia hoje, acordei pela manhã, fui corrigir as redações de um simulado, tá? Um simulado de um cursinho conceituado, então eu fui corrigir essas redações de simulado. À tarde, fiquei a manhã corrigindo essas redações. À tarde eu fui dar aulas. E dar aula de quê? Dar aula de redação, tá? Fui trabalhar, fui na escola pública, trabalhei hoje a construção dos parágrafos de desenvolvimento a partir de repertório sociocultural relacionado ao tema e repertório sociocultural relacionado ao argumento. Mostrei essa relação, mostrei quando é melhor começar com repertório, mostrei quando é melhor começar com argumento. Passei a tarde trabalhando esse assunto com os alunos. Voltei às 18h30, fui atender alguns alunos do meu curso específico de redação. Fiquei orientando basicamente 2 alunos ali, tá? E aí voltei para preparar rapidamente esses slides dessa aula aqui, né? E já me preparar para fazer a gravação da aula, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu respiro redação do Enem todos os dias, tá? As únicas coisas, assim, basicamente, que antes do Enem eu faço, que não é exatamente trabalhar com a redação do Enem, é o meu culto, né? Eu pertenço a uma denominação religiosa e eu participo das atividades religiosas da minha igreja, e fora isso eu tenho o futebol, né? No domingo e na terça-feira à noite. E isso, às vezes, também eu até comprometo o meu futebol
com atividades de redação do Enem. Por exemplo, alguns cursos que eu ministro, né, em alguns colégios, quando eu vou visitar, eu faço isso no domingo, porque eu não tenho tempo de fazer isso durante a semana. Então eu acerto um colégio, agenda e vou no domingo. Nesse dia já não há futebol para mim na parte do domingo. Hoje, olha só, eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, mas ele vai ao ar na quarta, tá? Então, assim, na data de gravação desse vídeo, na terça-feira, eu não fui também para o meu futebol. Por quê? Porque eu tinha que preparar a aula, eu tinha que preparar os slides e como houve um atraso aí durante a semana, eu não consegui deixar o tempo livre. Então, veja você que ainda assim eu sacrifico o meu futebol, né, que para mim é caro, é muito importante. Sou preguiçoso para fazer atividade física, então eu me motivo indo ao futebol, né, para praticar o exercício físico. E às vezes eu acabo ainda sacrificando o meu futebol para trabalhar com a redação. Eu respiro esse assunto, gente. O que eu vou dizer agora para vocês aqui não tem muita modéstia, mas eu preciso dizer. Hoje, eu tenho muita informação sobre a redação do Enem, tá? Eu acho assim, claro que eu não conheço todos os professores que trabalham, que fazem esse tipo de trabalho, mas assim, eu garanto que os alunos que seguem a minha orientação, eles se transformam, né, em especialistas da redação do Enem. Eu tenho prática em levar alunos com níveis diferentes de desempenho para aquela faixa de notas acima de 900 pontos. Né? Então tem depoimentos dos meus alunos aí no meu canal do YouTube, né? Tem um caso bem representativo que é o da Luana. Nas minhas redes sociais lá no Facebook eu tenho o gráficozinho de desempenho dela de 2017 para 2018, ela saiu de 440 para 920. Então assim, gente, eu hoje estou realmente preparado para orientar os alunos sobre a redação do Enem. Me sinto muito à vontade fazendo isso, me sinto confortável, me sinto bem também fazendo esse tipo de atividade. E assim, estou dizendo isso para você sem ser modesto nesse momento, só para dizer para você da habilidade que eu tenho hoje com o assunto, tá bom? Mas vamos lá, vamos fechar as parênteses, vamos voltar para cá, tá? Olha comigo aqui alguns objetivos. Olha, então eu quero apresentar para você os 5 elementos obrigatórios, né, da proposta de intervenção. Os 5 elementos eu coloquei aqui, mas é bom que se diga, eles são obrigatórios da proposta de intervenção. Também vou explicar como era a proposta de intervenção antes e a partir de 2017, para que você saiba como é que a coisa está acontecendo agora. Inclusive, de 2017 para 2018 houve alguma mudança, eu vou te explicar para você. Demonstrar as possibilidades de detalhamento da proposta de intervenção em 2017 e em 2018, vou mostrar para você. Tá? Em 2017 existia alguma especificidade em relação ao detalhamento, que o 2018 quebrou, ele aumentou a possibilidade de detalhar, tá? De apresentar o detalhamento da proposta. Vamos também tentar esclarecer a relação entre a proposta de intervenção e o projeto de texto, mais uma vez vou falar sobre isso. Tá? Numa análise de redação que eu fiz da redação do João Vitor, já mencionei isso, mas quero retomar aqui, até porque nós estamos falando de proposta de intervenção. Vamos analisar diferentes propostas de intervenção, né, de redações do Enem 2018, eu quero analisar aqui também algumas redações. Deixa eu ver se tem mais algum objetivo. Não, então são esses objetivos aqui. Há outras coisas que eu vou falar sim, mas para ficar só numa tela eu defini esses 5 objetivos aqui, tá legal? Então vamos lá, gente. Vou apresentar bem rapidamente aqui os 5 elementos obrigatórios. Olha, o agente é o quem pratica a ação interventiva é o que vai ser feito, o modo /meio, estou usando a mesma terminologia que o INEP usa lá na cartilha que ele disponibiliza do aluno, né? É um documento público, modo /meio, ou seja, é o meio em que a ação vai ser executada, né? Por que meio ela vai ser executada? É o como. O efeito é o para quê da proposta, né? Qual o efeito esperado? Qual o resultado esperado? A partir da proposta apresentada, da medida interventiva apresentada, é o efeito. E tem o algo mais, que é o detalhamento. O algo mais, além do quem, o que, como e para quê, isto é, além do agente, ação interventiva, modo do meio e efeito, você tem que ter um algo mais, uma explicação, quem sabe uma exemplificação, uma especificação, tá? E eu quero mostrar ao longo dessa aula como é que você pode fazer isso aí em relação aos elementos aqui da proposta de intervenção. Como é que você pode detalhar, tá? Você pode detalhar, olha, quaisquer desses elementos aqui. Hoje no atual momento, 2019, tá? Nós podemos detalhar o agente, a ação interventiva, o modo meio, o efeito, tá? Nós podemos detalhar qualquer um desses elementos aqui. Eu vou explicar como no decorrer dessa aula, legal? Gente, aqui ó, só para vocês observarem bem rapidamente, na página 24 do manualzinho da redação de 2016, não fala dos elementos obrigatórios, olha lá. Então diz assim, a proposta de intervenção precisa ser detalhada, deve conter, portanto, a exposição da intervenção sugerida
e o detalhamento dos meios para realizá-lo. Tá? Fala em detalhamento, mas não como um elemento da proposta. Fala o detalhamento dos meios. Então diz assim, depois, ó, deve refletir os conhecimentos do mundo, de quem redige, de modo que a coerência da argumentação será um dos aspectos decisivos no processo de avaliação. É necessário respeitar os direitos humanos, não romper com valores como cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural. Olha, na mesma página 24 do Manual de 2017, olha como acontece, ó. A proposta de intervenção deve refletir os conhecimentos de mundo, de quem redige, o texto inicial mesmo. E quando muito bem elaborada, deve conter não apenas a exposição da ação interventiva, ó, aí começa a enumerar aqui, a ação interventiva, mas também o ator social, que é o agente, ó, competente para executá-la, de acordo com o âmbito da ação escolhido, você pode ser individual, familiar, comunitário, social, político, governamental ou mundial. São essas os tipos, né, de agentes. Além disso, a proposta de intervenção deve conter o meio de execução da ação, está aqui, ó, o modo meio de execução da ação, seu possível efeito e, além disso, o detalhamento. Olha só que interessante. Em 2017, já estava deixando claro, o detalhamento tinha que ser da ação ou do meio de realizá-la. Então, só para deixar claro aqui, em 2017, só era possível detalhar a ação ou o famoso modo meio. Tá? Isso mudou agora, isso não é mais assim não. Quando chega em 2018, o texto é basicamente o mesmo, tá? Tem que ter o agente, a ação interventiva aqui, ó. Dependendo da ação, você define os outros elementos. Você escolhe a ação, aí você verifica quem que é o agente, o ator social, tá? Depois você verifica qual que é o meio de executar essa ação, qual o efeito esperado por essa ação, e diz assim, ó, bem como algum outro detalhamento. E por que não disse mais como 2017, que tinha que ser o detalhamento da ação ou do meio? Porque agora você pode detalhar, como eu mostrei aqui atrás, ó, em 2019, você pode detalhar qualquer um desses elementos, ou o agente, ou a ação, ou o modo meio, ou o efeito, tá? Pode detalhar. Só que há ainda uma observação sobre o efeito. Não é todo tipo de detalhamento do efeito que é aceito, tá? Então, vou explicar aqui para você como é que tem que fazer o detalhamento do efeito, caso você queira fazer, tá bom? A proposta de intervenção é em redações do Enem antes e a partir de 2017. Quero dar um exemplo aqui, então quero ver com você na tela exemplos das propostas de intervenção das redações do Enem 2016, 2017 e 2018, tá? Dar exemplos aqui para você compreender. Olha só, estamos aqui em tela um exemplo uma proposta de intervenção da redação do Enem 2016. Vamos analisar. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. O tema era caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, não era isso? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Acho que era esse o tema. Então, veja bem, infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Você sabe que isso aqui, essas linhas iniciais, né, aqui que vem até aqui, esse primeiro período, ele ainda não é uma proposta, ele é apenas uma retomada, né, a título de conclusão de tudo que se disse. Mas o Enem tem essa especificidade, você vai ter que usar o parágrafo final para apresentar medida de intervenção. Então, quando você tem espaço, você faz essa retomada aqui, né, que em caráter de conclusão, e depois você vai apresentar a proposta. Sendo assim, agora aqui começa a proposta. Ó. Cabe ao governo federal, veja bem, isso aqui é o agente, o governo federal, tá? Eu vou sinalizando aqui, e você também vai acompanhando aí, tá? Cabe ao governo federal, é o agente. Construir delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião, essa é a ação. Né? Construir delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião. E esse aqui é um efeito, ó, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade. E aqui é um segundo efeito, ó, porque tem um além de, então se eu apresento esse a fim de como efeito, aqui é um outro efeito, além de aumentar a pena para quem o praticar. Pronto, já acabou. Então, o que você tem aqui nessa primeira proposta? Você tem agente, ação e dois efeitos. Olha, eu estou analisando assim, né, com essa ótica atual, ótica do momento, mas é claro que os alunos não pensavam assim em 2016. Ninguém pensava em contar os elementos como eu estou contando aqui agora, tá? Por isso que nós não vamos encontrar aqui, nesse exemplo, uma proposta de intervenção completa no molde ou no modelo que se exige hoje, tá? Mas estou utilizando os critérios de hoje para analisar a proposta do Enem 2016. Então a gente tem aqui, se fosse dar nota para essa primeira proposta, em 2016, ela é uma proposta de 120 pontos, essa primeira aqui, tá? Agora vamos ver a outra proposta.
Ainda cabe à escola, é o agente da segunda proposta já, ó, criar palestras sobre as religiões e suas histórias. É ação, tá? Ação. Aqui, ó, o verbo visar é um gerúndio, mas ele não deixa dúvida que se trata de um efeito, ó. Visando a informar assim, o preconceito religioso. Isso aqui é um efeito, tá? Olha, acabou. Mais uma proposta de 120 pontos, ok? Ademais, a sociedade deve mobilizar, a sociedade é o agente da terceira proposta, deve se mobilizar em redes sociais, né? É a ação da terceira proposta com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa, é o efeito. Assim, poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse orgulhar. Claro que isso aqui é uma referência à ideia que foi utilizada na introdução. Mas se você observar, basicamente aqui nós temos 3 propostas e cada proposta possui agente, ação e efeito. Ninguém tinha a perspectiva lá em 2016 de colocar detalhamento em modo meio, isso não era cobrado, tá bom? Embora algumas redações apresentem essas características, né? Ou seja, algumas propostas de intervenção de redações de 2016 apresentam os mesmos elementos cobrados hoje, mas ninguém tinha isso em mente. Isso era aleatório que o aluno chegava a esses elementos, tá bom? Então, assim, qual que era a ideia de detalhamento até 2016? Na minha percepção, a ideia de detalhamento era a quantidade de propostas. Você tem 3 propostas aqui, ó. Uma em torno do governo federal, a outra em torno da escola, né? Aqui o agente é o governo federal. A segunda proposta, o agente é a escola, aqui. E a terceira proposta é a sociedade. Então, quando o aluno colocava 3 propostas, havia o entendimento, a sensação de que ele estava detalhando. Então, isso aqui mudou completamente a partir de 2017. Então, a partir de 2017, a definição foi a seguinte, olha, cada ação proposta configura uma proposta de intervenção. Cada ação apresentada configura uma proposta de intervenção. Então, isso aqui, que era uma única proposta, todo esse conjunto aqui, que era uma única proposta de 2016, passou a ser considerado como 3 propostas em 2017. Aí é que mora o problema, porque quando você destaca as 3 propostas, você tem que ver que se pelo menos uma delas apresenta os 5 elementos obrigatórios. E aí, olha, quem saiu de 2016 para 2017 fazendo proposta desse mesmo jeito, normalmente não conseguiu bater a nota dos 200 pontos, porque são 3 propostas e não havia essa perspectiva de colocar todos os elementos, tá? Então isso aqui foi muito trágico, porque muitos alunos não descobriram isso a tempo, e aí chegaram no ano de 2017, foram fazer uma proposta no mesmo molde de 2016, e aí perderam feio, né? Erraram feio, tá bom? Gente, vamos dar uma analisada aqui bem rápido. Isso aqui ainda é 2016 ou já é 2017? Não, isso aqui ainda é 2016, em questão de tempo, eu vou pular, tá? Vamos analisar uma proposta aqui do Enem 2017. Olha, portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Olha, apontou aqui no primeiro período a necessidade de medida e agora vai apresentar a medida. Ó. Cabe ao Ministério da Educação, é o agente, né? Ministério da Educação, vamos lá, vamos anotar isso aqui então. Eu vou anotar aqui, vou dar uma marcação aqui. Ministério da Educação é o agente. Qual que é a ação? Criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas. Isso aqui é a ação. O quem é o Ministério da Educação, o que criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas. Olha só, observe que isso aqui é um acréscimo de informação sobre a ação. Ó. O qual promova palestras, tá vendo aí o projeto? Ó. Olha uma explicação a mais sobre a ação. O qual promova palestras e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos. Então isso aqui, ó, a partir desse o qual, nós estamos diante de um detalhamento. Então nós já temos agente, ação, detalhamento. Que começa aqui no qual, né? O detalhamento. Veja que a ação está muito clara, é criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas. Agora, é uma especificação, uma explicação dessa ação, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e do direito dos surdos. Olha só, o aluno abre aqui um travessão para colocar mais uma explicação. Então, isso ainda conta como mais detalhamento, tá? Uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador. Talvez na dúvida de que ainda não tivesse detalhado, o aluno abriu um travessão, e aí quando você abre um parêntese ou um travessão, fica muito óbvio que se trata de uma informação a mais, uma informação, ou seja, um detalhe, né?
nesse caso um detalhamento. Então o aluno explicou a intervenção, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador. Então nós já temos aqui, olha, Ministério da Educação, que é o agente, criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova a palestra. Eu estou considerando como detalhamento, tá? Olha como eu estou analisando isso aqui. Depois eu vou verificar. Uma vez que é o detalhamento, aí vem aqui, ó, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientize. Esse aqui é o efeito. Desse modo, a realidade distanciada do mito grego e os cistos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Essa aqui é uma retomada da introdução. Agora, gente, veja bem, olha só. Eu contei aqui na minha avaliação, tá? O Ministério da Educação, agente, criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas é ação, o qual promove a palestra, eu considerei detalhamento, e depois o que está entre travessão também considerei detalhamento, que é uma vez que as ações culturais, coletivas, têm imenso poder transformador, e depois coloquei o efeito, a fim de quê? Mas cadê o modo meio? E essa é uma redação nota 1000. Então, a proposta de intervenção tem que ter o modo meio. Então, olha só, eu fiz essa análise com você para mostrar qual teria sido uma possível interpretação do avaliador, como eu fiz aqui agora, em relação a essa redação. Então, se alguém avalia essa redação no molde que eu avaliei aqui, né, entendendo que o qual aqui, ó, esse o qual inicia um detalhamento, o aluno tiraria apenas 160 pontos, ok? Então, na verdade, olha, esse o qual aqui, promove palestra, foi interpretado como modo meio. Por isso que essa redação virou 200 pontos, tá? Então, eu fiz essa primeira análise tratando como um detalhamento, porque é o que parece a princípio, e depois mostrei que esta parte aqui, o qual promove a palestra, foi considerado um modo meio. Caso contrário, essa redação não teria batido 200 pontos, tá? Então, agora vamos recapitular agora, colocando todos os elementos. Ministério da Educação, agente, criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, ação. Olha só, o qual promova. Gente, isso tudo seria resolvido com um conectivo mais fácil, por meio de palestras. Pronto, não teria dado confusão. Mais na frente eu vou mostrar para você os conectivos que você deve usar para colocar o modo meio e os conectivos que você deve usar para colocar efeito, para evitar confusão, tá? Teria ficado muito claro se ele tivesse feito assim, ó, por meio de palestras, apresentações artísticas, atividades lúdicas a respeito. Teria ficado muito tranquilo, tá? E aí o que está aqui entre travessão, ó, é um detalhamento do modo meio. Lembra você que o Enem 2017 só aceitava o detalhamento da ação e do modo meio? Pois é, nesse caso aqui há um detalhamento do modo meio, tá legal? Gente, então nós vimos que isso é uma proposta completa no Enem 2017, legal? Vamos ver uma proposta do Enem 2018? No Enem 2018 abriu o leque, tá, gente? No Enem 2017 só podia detalhar a ação ou o modo meio. No Enem 2018, tudo ficou liberado para ser detalhado. Você pode detalhar o agente, você pode detalhar a ação, você pode detalhar o modo meio e até o efeito. Mas o efeito tem uma ressalva. Só vale detalhar o efeito, gente, se for um efeito que explica outro efeito. Ou seja, tem que ter um efeito atrás do outro, de modo que o segundo efeito claramente possua uma relação de desdobramento, de consequência, tá? Do primeiro efeito. Então você tem que dizer mais ou menos assim, ó, a fim de que isso aconteça, para que tal coisa mude. Então você tem que mostrar que o seu segundo efeito é um desdobramento do primeiro efeito. E só assim que se aceita o detalhamento. Não sei porquê, o que foi que passou na cabeça de quem definiu essa regra, mas é assim que é, tá? Eu aconselho meus alunos a detalharem ou o agente, ou a ação, ou o modo meio, tá? Não detalhar efeito, porque isso complica um pouquinho e você já tem 3 possibilidades de detalhar ação, agente e modo meio, para que ainda se comprometer tentando detalhar o efeito, né? Então isso não faz muito sentido não. Tá? Mas nós vamos analisar aqui agora uma redação, uma proposta de intervenção de uma das redações do Enem 2018. Portanto, é mistério que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Mais uma vez, retomada, ainda não é proposta, é retomada, tá? Às vezes o aluno não tem espaço, ele entra direto na proposta, mas é sempre bom você fazer uma reafirmação do que você já disse, né? Nas 2 primeiras linhas da sua proposta de intervenção, tá? 1 linha e meia para fazer isso. Então vamos lá, a proposta agora é assim, ó. Para a conscientização da população, olha, o que é isso daqui? Já é um efeito, ó. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, isso aqui já é efeito, já tem um elemento. Use que o Ministério da Educação e Cultura. O que é isso aqui agora? Você que está acompanhando aí, é o agente, Ministério da Educação e Cultura. Agora, crie
Ó, é o verbo da ação. Crie é o verbo da ação. Mas crie o quê? Ó, onde é que está o complemento desse verbo? Está bem aqui na frente, ó. Crie campanhas publicitárias nas redes sociais. Bem aqui. Essa é a ação. Crie campanhas publicitárias nas redes sociais. Legal? Agora, você observa que entre esse verbo aqui, ó, o verbo da ação, o crie, e o complemento dele, que é campanhas, o que tem no meio? Tem um elemento intercalado, que é o modo meio, por meio de verbos governamentais. Tá bom? Então vamos lá. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, é o agente, ok? Desculpa, é o efeito, não o agente. O Ministério da Educação e Cultura, o MEC, é o agente. O CRI, daqui, ó, CRI, pula para cá, campanhas publicitárias nas redes sociais, é a ação. Por meio, volta para cá, por meio de verbos governamentais, é o modo meio. A gente já tem, então, efeito, agente, ação e modo meio. O que é que falta? Falta o detalhamento. E aí eu percebo o seguinte, ó, este que aqui, ó, introduz o detalhamento. Porque se você for observar, a ação é somente esta. Crie campanhas publicitárias nas redes sociais. Esta é a ação. Agora, uma informação a mais sobre a ação é essa daqui, ó, que detalhe o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirta os internautas do perigo da alienação. Ó, ainda tem mais aqui um gerúndiozinho que dá sequência na explicação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Então, toda essa parte aqui eu vou considerar detalhamento. Pronto, essa proposta aqui já está completa e ela já recebe 200 pontos, tá? Com certeza já vai bater aqui hoje 200 pontos. Aí você tem um finalzinho aqui, ó. Somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país e, ademais, estourar a bolha, que é da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Winston, de 1984, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. Esse finalzinho aqui é um efeito final, né? Somente assim será possível, isso aqui é um efeito final, mas que está aqui também para se conectar com aquela referência feita lá na introdução ao livro, né, de George Orwell, que é o 1984. Me parece ser esse o livro aqui, ser essa obra, tá? Nós analisamos aqui, olha, que é uma proposta de intervenção completa nessa perspectiva de avaliação do Enem 2017 2018. Legal? Vamos lá, gente. A proposta de... Vamos falar um pouquinho da proposta e do projeto de texto, tá? Olha só. Eu já mencionei isso, acho que na aula de planejamento e também numa análise de redação que eu fiz. Você tem sempre que se perguntar o seguinte, ó, se a sua proposta de intervenção não estiver conectada com a discussão estabelecida, o que vai acontecer? Você vai prejudicar a competência 3, o seu projeto de texto. Então, eu vou dar exemplo assim para você. Ó. Vou ilustrar assim. Está aqui o problema. Você sabe que para planejar o texto, você pode planejar com duas causas, né? Está aqui, esse aqui é o problema. Você pergunta por que esse problema acontece e você diz, acontece por essa razão e por essa razão. Ou seja, por essa causa e por essa causa. Causa 1, causa 2. Ou então, você pode simplesmente mostrar a gravidade do problema com as consequências. É uma outra possibilidade. E aí, você então trabalha com as consequências, tá? Ainda você pode pegar, ó, no seu projeto de texto, definir que você vai trabalhar com uma causa, tá? Aqui, por exemplo, a causa 1 e a consequência 1. E uma consequência. Então, você está diante de um texto com causa e consequência. Por que eu estou falando isso para você, tá? Caso você não tenha assistido os outros vídeos ainda. É que se você trabalhar com duas causas distintas uma da outra, e é bom que elas sejam distintas, tá? Porque não adianta você ter duas causas que praticamente uma é sinônimo da outra, senão você só tem uma causa. Na verdade, né? Então você procura causas distintas, o que isso vai te exigir? Vai te exigir também uma proposta de intervenção que combata as duas causas, porque quando você quer resolver este problema aqui, ó, e você está trabalhando com as causas do problema, você tem que primeiro combater as causas. Por conseguinte, o problema será combatido. Então não adianta você apresentar duas causas e tentar combater o problema, porque é mais ou menos o que você está fazendo. Você está combatendo a febre, né, sem diagnosticar qual é a doença que provoca a febre. Aí você dá um remédio para a febre passa, depois as causas da febre voltam a atacar e o problema reaparece. Então você tem que combater as causas, legal? Se você estiver trabalhando, olha lá, com duas consequências, o que você pode fazer? Você tem que combater agora o problema. A sua medida não é para combater as consequências, mas é para combater o problema, já que quando alguém quer combater consequências, quer combater essas duas consequências, por exemplo, você tem que combater as causas delas, que nesse caso, a causa dessas duas competências é o problema em si. Legal? E se você está trabalhando com uma causa e uma consequência,
Lembrando que você tem que atacar a causa, tá? Então, a proposta de intervenção, ela tem que estar conectada com um projeto de texto, com a discussão estabelecida no texto. Na verdade, a proposta de intervenção é um dos elementos que compõe o projeto de texto. Então, se você tem duas causas, duas propostas, tá? Ah, professor, mas eu posso usar uma proposta só que sirva para as duas causas? Pode. Não é o caminho mais fácil e eu também não aconselho. Acho melhor quando o aluno faz uma proposta para cada causa, né? Neste caso, só uma das propostas precisam estar completas, a outra não. Não são as duas que precisam, necessitam estar completas. Até porque possivelmente você não vai ter espaço para fazer duas propostas completas, né, na perspectiva de colocar o agente, a ação, o modo meio, o efeito, o detalhamento. Então você precisa detalhar completar uma proposta com os cinco elementos e a outra você pode deixar mais curta mesmo, com 2 elementos, né, 3 elementos, se você puder colocar, tá bom? É isso então, olha só. Então a gente tem aqui as possibilidades de trabalhar com as duas causas, você tem que fazer uma proposta para cada causa, tá legal? Se você estiver trabalhando com as duas consequências, o que você vai fazer? Você vai fazer uma proposta para o problema, para combater o problema, porque o problema é a causa, né, dessas duas consequências aqui, tá legal? Então, vamos pegar um exemplo aqui, olha, e vou ser rápido aqui com esse exemplo, tá? Certamente essa aula vai passar um pouquinho de 1 hora, isso porque eu ainda estou pulando aqui algumas coisas, deixando de analisar os exemplos todos aqui. Mas dá uma analisada, por exemplo, nós precisamos analisar a introdução, porque vai revelar o projeto de texto, e depois ver a proposta de intervenção. Olha lá. Para o pensador francês Pierre Bourdieu, aquele que foi criado para ser um instrumento de democracia não deve ser convertido em uma ferramenta de manipulação. Essa visão, embora correta, não é efetivada no odierno cenário global, sobretudo no Brasil, posto que se tornou frequente a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, nas diversas relações cotidianas. Isso ocorre, ora em função do despreparo civil. Eu quero que você analise comigo quais são os argumentos dessa redação. Opa, não é aqui embaixo. Despreparo civil. Está vendo aqui? Isso ocorre, ora em função do despreparo civil. Isso aqui é uma causa, tá? Ora pela inação, ou seja, a falta de ação, pela inação das esferas governamentais. O que nós temos aqui? Nós temos um projeto de texto que diz que o problema da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet é causado pelo despreparo civil, não, despreparo do povo, e pela falta de ação das esferas dos governantes, das esferas governamentais. São duas causas. O que esse aluno precisa fazer aqui, né, na hora de fazer sua proposta de intervenção? Precisa combater as duas causas. Precisa combater o despreparo civil e precisa combater a falta de ação do governo. Vamos lá para a proposta ver se isso se cumpre lá? Olha só, depreende-se, portanto, a necessidade de se combater a manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Para tanto, cabe ao Ministério da Educação, ao agente aqui, vamos contar os elementos, cabe ao Ministério da Educação, é o agente, ramo do Estado responsável pela formação civil, sabe o que é isso aqui, intervenção? É um detalhamento. De quem? Do agente. Lembra agora que 2018 está valendo isso? 2018, 2019? Detalhamento do agente, ó. Então, entre parênteses, entre intervenção, desculpe, um detalhamento do agente. O Ministério da Educação é um agente. Ramo do Estado responsável pela formação civil é o detalhamento do agente. Agora vem a ação, ó. Inserir, qual é a ação? Inserir nas escolas a disciplina de educação digital. Essa aqui que é a ação, tá? Agora, isso aqui já poderia ser considerado um detalhamento? Sim, na minha avaliação sim. Mas está tão curtinho que é bom não confiar nisso, né? Desde a tenridade, olha, é uma informação a mais. É uma espécie de detalhamento da ação. Mas você viu que aqui em travessão está um detalhamento do agente que ficou muito mais claro. Então nós já temos agente, detalhamento do agente, ação, né? Tem detalhamento da ação aqui ainda, de cunho obrigatório, em função da sua necessidade. Isso aqui é detalhamento também da ação. Além de difundir campanhas institucionais. Isso aqui é uma outra ação, ó. Tá? Mas o que está faltando ainda? Modo meio, né? Nós já temos agente, detalhamento do agente, detalhamento, ação, modo meio. Olha aqui, ó. Vou entrar agora no modo meio. Por meio das mídias de grande alcance. Esse é o modo meio. O que falta ainda agora? O efeito, ó. Está aqui o efeito. Para que o sujeito haja corretamente, segundo as próprias necessidades e escolhas. Agora, gente, quero que você atente aqui para esse tipo de proposta. Veja bem, essa proposta ela está completa, já mostrei para você, tem todos os 5 elementos.
Agora, é mais interessante observar a adequação dela com a argumentação. Ó. Lembra que falou lá que era o despreparo civil, era uma das causas? Então agora está dizendo aqui que o Ministério da Educação, né, deve inserir nas escolas disciplina de educação digital, de cunho obrigatório, né, para que o sujeito haja corretamente segundo as próprias necessidades e escolhas. Então, olha só, esse argumento aqui do despreparo civil está sendo combatido, essa causa está sendo combatida, né, a partir de uma medida que aponte a necessidade de se trabalhar a questão educacional para conscientizar as pessoas. Agora, lembra qual era a outra ação? Desculpe, a outra causa proposta era a falta de ação do governo, né? Então vem aqui agora, vamos ver aqui agora. Ó. Ademais, olha, segunda proposta, o governo central é a agente, deve impor sanções a empresas, em especial as virtuais, ação, tá? Que criam perfis, olha o detalhamento da ação aqui, ó, que criam perfis de usuários para influenciar suas condutas, isso aqui é a ação, tá? Por via da instauração de plataformas, por via da instauração de secretarias planejadas para atuação no ambiente digital, esse aqui é o modo meio, ó, por via de quê? De secretarias planejadas para atuação no ambiente digital, ó o detalhamento do modo meio aqui, ó, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas, né? Ainda tem mais um efeito aqui, ó, com o fito de minorar o controle de comportamentos por particulares. Olha só, então na verdade, nós temos duas propostas aqui, ó, uma para cada causa, né? E as duas propostas estão completas. Evidentemente, você não precisa completar as duas propostas, tá? Se você completar apenas uma delas, você já vai receber nota máxima na competência 5, beleza? O que mais que acontece aqui, gente? Então, nós temos aqui também, ó, um efeito final. Quiçá, assim, tal hiato reverter-se-á, sobretudo na perspectiva tupiniquim, fazendo jus deveras àquilo que fora pregoado pelo pensador francês Bourdieu. Então, uma retomada lá para a introdução, tá? Então, eu mostrei aqui para você, né, que esta proposta de intervenção ela está conectada com os dois argumentos apresentados. O despreparo civil, né, esse argumento que foi tratado aqui, ó, nesse parágrafo, e a falta de ação do governo, que foi tratado no segundo parágrafo, ok? As duas causas. E aí a proposta de intervenção combate essas duas causas. Você não pode dar mole de não fazer isso aqui também, tá legal? Agora, gente, vamos falar o seguinte. Eu vou mostrar para você aqui agora como é que eu gosto de ilustrar para meus alunos e o tipo de proposta que na minha avaliação é a proposta de intervenção ideal, tá? Olha só, aqui já dá para ilustrar nessa proposta que nós analisamos. Você tem que começar a fazer a proposta, olha só, comece a fazer a proposta e só faça o ponto, tá aqui o ponto, ó, quando você garantir os 200 pontos. Deixe todos os elementos da proposta de intervenção em um só período, porque isso facilita a identificação dos elementos da proposta de intervenção, tá? Saiba disso, isso facilita muito a identificação dos elementos. Então, olha, para ilustrar, vou colocar aqui uma estrutura de proposta de intervenção que ela vai começar aqui, ó. A proposta vai começar efetivamente bem aqui, ó, nesse sentido. Deixa eu marcar aqui para você. Cadê o meu marcador? Achei. Aqui, ó, nesse sentido. Aqui vai começar a proposta, tá? Por quê? Porque, ó, a parte inicial diz assim: portanto, não há dúvida de que o tema problema, que eu vou mencionar o tema, né, é um grave problema que exige ações interventivas imediatas. Se eu for trabalhar só com uma ação, eu vou chamar de exige ação interventiva imediata. Se eu for colocar duas ações, duas propostas, eu vou chamar de problema que exige ações interventivas imediatas, tá? Então, veja só, nesse sentido, ó, aqui vai começar a proposta. Com o objetivo de reverter esse quadro, ó, isso aqui já é um efeito, ó, tá vendo? Aí aqui eu coloco, ó, com o objetivo de reverter esse quadro, vírgula, faltou a vírgula, vamos colocar aqui, vírgula. O agente principal, onde eu vou colocar o agente, ó, o agente principal, vírgula, ó, um agente auxiliar aqui, ó, em parceria com o agente secundário, aqui eu vou colocar o agente secundário. Aí aqui eu vou colocar a ação, ó, aí você coloca, informa o verbo e qual é a ação, depois você coloca o modo meio, por meio de, aí você informa os meios, né, de realizar essa ação, e aí você depois detalha, e esse detalhamento aqui pode ser do modo meio ou da ação, tá? Pode ser do modo meio da ação. E aqui ainda nesse modelo, ó, tem assim, a fim de,
e coloca um outro efeito aqui. Começou com efeito, terminou com efeito. O que eu quero dizer com isso? Olha, quando o avaliador chegar neste ponto aqui, ele já vai ter contado todos os elementos da proposta. Ele contou o efeito, ele contou o agente, a ação, o modo meio, o detalhamento, e ele já vai te dar nota, tá? Ele não vai precisar ficar procurando um elemento aqui, outro distante, outro acolá. Não. Se você atentar para isso que eu estou te ensinando aqui, você vai ter muito mais garantia de acerto na construção da proposta de intervenção, tá? Então, use todos os elementos da proposta de intervenção em um só período. Olha, aqui tem uma segunda proposta, ó. Ademais, o agente é o agente da segunda proposta, né? Mais a ação interventiva. Aí põe a ação da segunda proposta. Olha, essa segunda proposta aqui, ó, só tem 2 elementos, tá? E aí, para finalizar, você tem aquele efeito geral que vai dialogar com o que você disse lá na introdução. Dessa maneira, será possível construir um país, aí você vai especificar o tipo de país que você quer. Normalmente, se você estiver usando o repertório na introdução, você vai fazer esse retorno aqui lá para a introdução, para a mesma referência que você usou na introdução do seu texto, tá bom? Quer ver comigo um exemplo prático da aplicação dessa estrutura aqui, desse modelo de proposta de intervenção? Analise comigo aqui então. Ainda tratando assim, aplicando isso aqui ao tema de redação do Enem 2016. Deixa eu tomar aqui um golinho de água aqui para hidratar aqui a garganta. Portanto, não há dúvidas de que a intolerância religiosa é um grave problema que exige ações interventivas imediatas, tá bom? Então não é proposta, é apenas uma retomada, né? Lembrando que eu estou aplicando isso daqui, né? Portanto, não há dúvida de que o tema problema, nesse caso agora o tema problema é intolerância religiosa, tá? É um grave problema que exige ações interventivas imediatas, ponto. Nesse sentido, olha lá, com o objetivo de reverter esse quadro, olha, esse aqui é o efeito. A ordem dos elementos não importa, tá? Eu enumerei para você assim, ó, agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Mas essa ordem pode ser alterada. Eu já comecei aqui com efeito. Ó. Com o objetivo de reverter esse quadro, o Estado é o agente principal, né? Estado aqui como poder público, letra maiúscula, em parceria com a mídia, ó, é o agente auxiliar ou secundário. Então já tem o efeito e agente. Agora qual é a ação? Deve promover campanhas de combate à discriminação religiosa. Essa aqui é a ação, ok? Depois, modo meio. Por meio de escolas e canais de comunicação. Agora vem um detalhamento aqui, ó. Como, por exemplo, a realização de teatros. Claro, se eu estou falando de campanhas, eu estou dando um exemplo, então, das campanhas, tá? Do tipo de... Então, aqui vai ser... um detalhamento da ação, nesse caso aqui. Porque a ação é promover campanhas, então a ação mais genérica ainda. Para especificar, eu vou dar exemplo, vou exemplificar. Como, por exemplo, a realização de teatros e gincanas escolares, né? E a abordagem do tema em novelas e seriados. Então, até porque a mídia está envolvida aqui como agente também, tá? Então, olha só. Daqui, ó, até aqui, é uma proposta que tem todos os elementos. Eles estão próximos, estão fáceis de ser contados. Olha só, se eu sou um avaliador do Enem, olha como eu vou contar com facilidade. Ó. Com o objetivo de reverter esse quadro é efeito, o Estado e a mídia são os agentes, deve promover campanha de combate à discriminação religiosa é a ação, por meio das escolas e canais de comunicação é o modo meio, e como, por exemplo, gente, não deixa dúvida que se trata de detalhamento. Então aqui é o detalhamento. Pronto, contei isso aqui com facilidade, nota para o aluno, 200 pontos na proposta de intervenção, tá? Aí, ó, tem uma segunda proposta, ó. Ademais, o Estado deve garantir o cumprimento dos objetivos fundamentais presentes no texto constitucional. Com certeza aqui, ó, essa segunda proposta está conectada com a discussão feita durante o desenvolvimento, né? Com certeza ali havia um argumento que falava sobre desrespeito à Constituição e agora essa medida aqui para atacar essa causa, né, do desrespeito constitucional. Aí você tem um efeito final aqui, ó. Assim será possível construir um país com maior capacidade de respeitar as diferentes matrizes religiosas adotadas pelos brasileiros, tá? Você pode usar esse final aqui, como eu disse, para fazer uma retomada da informação que você usou lá na introdução, caso você esteja usando alguma introdução com repertório sociocultural. Legal? Gente, eu preciso analisar com vocês, de maneira bem rápida, a proposta de intervenção de uma das inscritas aqui no nosso canal, que é a Juliana, e ela disse assim para mim, olha,
Professor, eu faço um curso de redação presencial e desde quando vi a sua primeira semana de redação online, tive uma melhora de 200 pontos. Olha só, gente, na verdade, eu tinha mencionado para vocês no começo do vídeo que estava aberta o período de inscrição, né, das inscrições, mas não é o período das inscrições, na verdade, do meu curso de redação vão ficar abertos do dia... Não, exatamente, tá tudo certo, tá. Na verdade, a semana da redação foi na semana passada, então tudo certo, beleza. Então falei certo lá no início do vídeo, tá? Então a Juliana mandou isso para mim, dizendo assim, desde quando assisti a primeira semana da redação online, tive uma melhora de 200 pontos, no entanto, o professor está julgando a minha proposta como incompleta e não me explica como devo melhorar, tá? Na verdade, olha só, a proposta da Juliana não está incompleta. O que está acontecendo é que ela não está conectada com a discussão, tá bom? Eu vou mostrar isso porque ela não está conectada com a discussão, mas do ponto de vista dos 5 elementos, dá para enxergar todos os 5 elementos ali, tá? Então, Juliana, para você que está assistindo aí, para os demais colegas, né, que estão assistindo o meu vídeo, a sua proposta está completa, mas o seu texto, Juliana, eu não vou analisar aqui em função do tempo. Nós já passamos de 1 hora, eu não quero que o vídeo fique muito além de 1 hora, tá? Mas eu analisei com a tua redação, posso depois, quem sabe, te dar mais informações sobre isso, tá? Mas você diz assim, ó, na Carta dos Direitos Humanos, todos, independente da cor, independentemente, não independente, tá? Tem que ser independentemente da cor, religião ou gênero, merece direitos básicos. Eu só colei, a Juliana digitou isso aqui, mandou para mim por e-mail digitado, eu só colei aqui, copiei e colei, tá? Então falta uma concordânciazinha aqui, né? Todos merecem, ok? Direitos básicos como segurança, educação, dentre outros. No entanto, na realidade brasileira, a Carta é negligenciada e nem todos gostam dessa Constituição. Tal perspectiva é causada por mau planejamento de verbas, ok? Esse aqui é um argumento, ó. Tal perspectiva é causada. Então, sei que ela vai trabalhar com as causas, tá? Mau planejamento de verbas e ainda a passividade da população em exigir seus direitos. Esse é o segundo argumento. Então, a primeira causa, o primeiro argumento é mau planejamento, né, de verbas. Então, ficou até uma expressão assim, um pouco estranha, né? Mau planejamento de verbas e ainda a passividade da população em exigir seus direitos. Então, um problema é a falta de planejamento e o outro problema é a passividade da população. Então, se você for olhar a proposta de intervenção aqui da Juliana, eu não vou ver o desenvolvimento, não tem conexão com essas duas causas apresentadas. Mas vamos contar os elementos aqui agora, tá? Porque o que importa para a nota da competência 5 é a existência dos 5 elementos obrigatórios. Se a proposta não está conectada com os 2 argumentos mencionados, aí isso já é um problema no projeto do texto, como eu já mencionei na aula de projeto de texto. Legal? Então vamos lá, vamos dar um pulinho aqui na proposta de intervenção, contar os elementos para verificar se está tudo completo aqui. Portanto, não há dúvida de que o desafio da segurança pública é um problema que exige ação interventiva imediata. Olha só, né? Acho que ela viu isso aqui lá na nossa semana da redação, usando o nosso modelo de proposta de intervenção. Nesse sentido, com o objetivo de inverter esse quadro, é o efeito da proposta aqui da Juliana, tá? O Ministério da Justiça, o que é isso daqui? O agente. Em conjunto com os economistas e a PF, também a agente, deve, respectivamente, olha, primeiro que a gente tem 3 elementos aqui para trás, né? A gente tem o Ministério da Justiça, economistas e PF, que é Polícia Federal, tá? Melhor dizer Polícia Federal mesmo, não só a sigla por enquanto. Quando você diz respectivamente, Juliana, então fica complicado de saber com quem você está falando, porque são 3 elementos, e você não vai especificar mais de uma ação para cada um dos elementos. Então, essa palavra respectivamente aqui não foi bem empregada, tá? Qual que é a ação? Já temos o efeito no início, temos os agentes aqui. A ação é estudar as áreas que necessitam de segurança, ok? Agora, tem mais uma informação aqui com gerúndio, ó. Priorizando as mais graves. Priorizando as mais graves. Epa, o que é esse priorizando aqui? Será que é modo meio ou é detalhamento? Deixa eu dar uma dica para você que está assistindo aqui, né, que foi fiel em assistir esse vídeo aqui até os momentos finais. Evite usar gerúndio na sua proposta de intervenção. Eu não sou contra o gerúndio, não abomino o gerúndio. Mas na proposta de intervenção você deve evitar usar esse gerúndio, porque às vezes ele confunde, você não sabe se é modo meio, se é detalhamento. Então se você já tem um modo meio, e lá pelas tantas você quer detalhar usando o gerúndio, e o teu avaliador, né, entende que é outro modo meio, aí você perde o detalhamento.
Então, evite usar gerúndio, tá? Então, priorizando os mais graves, eu não sei exatamente o que é ainda, mas para mim está muito claro aqui, ó, por meio de investigações, tá? É um modo meio. E esse aqui pode ser considerado um efeito, ó, para constatar que está ocorrendo a implantação correta da verba pública. Não, vamos colocar esse para ainda como modo meio, tá? E esse aqui ficou um efeito mais forte, ó, a fim de diminuir a divergência da aplicação do dinheiro e, consequentemente, a corrupção. Muito bem. Olha só. O que eu vou considerar? Se eu já estou vendo aqui que tem efeito aqui no início, que tem o Ministério da Justiça em conjunto com os economistas do IPF, que é o agente, se eu estou vendo aqui que tem a ação que é estudar as áreas que necessitam de segurança, se eu estou vendo que tem modo meio e tem efeito, eu vou considerar esse priorizando as mais graves como um detalhamento, tá? Vou considerar isso. Talvez, Juliana, o seu professor não tenha entendido detalhamento, não tenha visto detalhamento, tá? Agora, existe uma regra para o Enem, eu não sei se o seu professor sabe, que é a seguinte: quando você tem, olha só, um efeito que desdobra outro efeito, este segundo efeito acaba sendo considerado detalhamento do primeiro. Então, vamos ver se isso aqui acontece aqui no final. Olha lá, você tem aqui, ó, a fim de diminuir a divergência da aplicação do dinheiro e, consequentemente, a corrupção. Assim, olha como esse efeito aqui, ó, atrás desse, serve para esse outro aqui, ó. Olha, então, a partir desse efeito, você tem uma outra consequência, um outro efeito. Este efeito final, vindo depois desse primeiro aqui, dessa proposta de intervenção, já serve como um detalhamento da proposta de intervenção. Não sei se o seu avaliador sabe disso, tá? Mas assim, Juliano, o que eu te aconselho a fazer? Marca melhor. Lembra que eu estou explicando para você que o bom é começar aqui, ó, começar o período. O bom é começar o período e só terminar o ponto aqui, ó, com todos os elementos da proposta. Então, Juliana, marca melhor dentro da tua proposta de intervenção o teu detalhamento, que pode ter sido isso que o teu avaliador não enxergou e não esteja, por enquanto, te dando nota máxima na tua proposta de intervenção, tá? Existe aqui umas possibilidades de detalhamento do efeito, mas você não pode contar que o avaliador esteja ciente disso. Então, usa mesmo aqui uma parte desse período, ó, aqui para fazer um detalhamento mais claro. Você pode dar um exemplo, você pode começar uma oração explicativa com uma vez que, visto que, porque esses conectivos, uma vez que, visto que, deixam claro que você está explicando alguma coisa e a explicação é automaticamente interpretada como detalhamento. Ou, se você quiser, você pode dar um exemplo que soa muito forte, né? O exemplo soa muito bem como detalhamento também, tá legal? Gente, então essa aqui, do ponto de vista da quantidade de elementos, eu consigo enxergar todos os elementos na proposta de intervenção da Juliana, tá? Mesmo se eu não considerasse esse gerúndio aqui como detalhamento, ó, eu ainda tenho um detalhamento do efeito aqui no final. Mas não é bom contar com isso, porque você não sabe se todos os avaliadores estão preparados, né, para compreender essa regra do Enem, tá? Então, melhor mesmo seguir o que eu disse. Usa um período só para colocar todos os elementos da proposta de intervenção e que eles fiquem um próximo do outro. Então, a Juliana atacou um problema lá, né, que foi o problema lá da má gestão dos recursos públicos, né, da verba pública, mas, no meu entender, ela não atacou o problema aqui da passividade da população, tá? Por isso teria implicações lá no projeto do texto. Gente, vamos lá, que bem rápido a gente finalizar essa aula, tá? Deixa eu mostrar. Não invente de fazer gerúndio, modo meio, apresentar o modo meio aqui, ó, com gerúndio. Isso aqui complica muito para o avaliador, tá? Então, estou mostrando para você aqui, ó. Usa o por meio de ou por intermédio de. Pronto. O seu modo meio você vai informar por meio de, por intermédio de. Outra coisa, para colocar o efeito, evita usar o gerúndio, um verbo no gerúndio, não. Né? Eu sei que tem um aluno que usava sempre gerúndio nas minhas aulas, só que o gerúndio dele não dava problema porque ele usava o verbo visar, visando, ou objetivar, objetivando, tá? Então, usando esses dois verbos, visando e objetivando, não tem dúvida que se trata de efeito. Mas você pode usar muito bem esses conectivos assim, ó. Você pode usar o para que, o a fim de, né? Lembrando que a fim é separado, com o objetivo de, com o intuito de. Se você usar um desses conectivos aqui, uma dessas expressões, você já estará deixando muito claro para o seu avaliador que está tratando do modo meio, por meio de, por intermédio de, e do efeito, para que, a fim de, com o objetivo de,
com o intuito de, tá? Vamos lá, acho que esta era a última informação que eu queria passar para vocês aqui, tá legal? A gente encerra por aqui, portanto, fico muito feliz quando você assiste esses vídeos até o final, porque eu sei que eu estou contribuindo com a sua formação. Mais uma vez, para encerrar o vídeo, peço que você se inscreva no canal, se não for inscrito, se já é inscrito, compartilhe, ajude a formar a nossa comunidade aqui no YouTube. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Até lá.